todos, olá a todas. Continuando então, pessoal, a nossa aula sobre a Revolução Francesa, tá? Nós paramos então aqui no início da Revolução e aí, pessoal, nós temos que lembrar que, obviamente, a França ela passava por uma série de problemas políticos, uma série de problemas financeiros, econômicos, tá? E que todo problema ele necessita de uma solução. Todo problema, então, ele necessita que alguém discuta, ache a melhor forma, tá, de solucionar aquele problema. Então aqui, pessoal, a França, que já estava desesperada por essa questão, ela promove, então, a convocação dos Estados Gerais. Ela convoca, então, representantes dos três estados, do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Isso significa que ele convocou-se, então, membros do clero, da nobreza e os membros da burguesia e dos camponeses, justamente para solucionar os problemas que a França estava enfrentando naquele exato momento, tá? Tranquilo? E obviamente, pessoal, aqui nós temos dois sistemas políticos, dois sistemas de votação, tá? E aí, cada sistema tem suas vantagens e suas desvantagens, tá? Então, na votação por estado, junta-se então, cada estado tem um voto. Obviamente, pessoal, que quando se trata de uma votação por estado, o primeiro e o segundo estado eles vão se unir, até porque os interesses deles são iguais, são idênticos. Então, logo, seriam 2 votos contra 1. Não importa que a quantidade de gente do terceiro estado seja muito maior. Como nós vimos na outra aula, mais de 90% da população francesa pertencia ao terceiro estado. Mas isso não adiantava nada, até porque cada estado teria o direito a um voto. É por isso, então, que o terceiro estado acaba, então, defendendo uma votação individual, uma votação, então, por cabeça, tá? Uma votação onde a maioria faria a diferença, porque eles eram a maioria, tá? Aqui, pessoal, obviamente, o rei acabou privilegiando o primeiro e o segundo estado, tá certo? Privilegiando, então, a votação por estado e não a votação por cabeça. Então é óbvio que o terceiro estado ficou muito indignado com tal situação, tá certo? E promoveu então o início dessa revolta. Esse início da revolta, pessoal, é um início bem complicado, porque você vai encontrar dois mecanismos acontecendo paralelamente. Então você vai encontrar uma revolta muito grande da população, tá? Mas você vai encontrar uma articulação política também ao mesmo tempo. Tá? Então, enquanto a população aqui, os mais raivosos, saíram então para mostrar a sua força, tá certo? Buscando então, indo atrás do primeiro e do segundo estado, existia uma outra ala voltada já para essa questão política, preparando documentos, preparando então todo um cenário para essa mudança. Tá? Na charge aqui, pessoal, nós podemos observar então alguns ícones da Revolução Francesa, como por exemplo, tá certo? A guilhotina, tá certo? Você vai encontrar membros então desse terceiro estado e aqui embaixo, pessoal, você encontra então elementos tanto do clero quanto da nobreza, tá? Justamente simbolizando aqui, tá certo? Essa caça às bruxas, essa caça então do primeiro e do segundo estado, tá? Então, você vai encontrar essa coisa. A parte popular, a parte então política, pessoal, ela vai se reunir num governo paralelo, chamado então de Assembleia Nacional Constituinte, justamente para criar aqui essa questão mais política e tal, tá? Lembra das revoltas que nós estávamos falando? Então, um acontecimento marcante dessa revolta, pessoal, é justamente a tomada da Bastilha, o símbolo, então, do absolutismo, que ocorreu no dia 14 de julho de 1789. É justamente essa data, 14 de julho de 1789, que promove-se então a divisão, tá certo? O fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Porque aqui, pessoal, nós temos a superação do antigo regime, a superação então do absolutismo, do mercantilismo, para a elaboração, para a consolidação mais à frente de um novo sistema, um sistema mais ligado ao iluminismo, ao liberalismo, tá? E etc, etc. Então, quando você promove a queda da Bastilha, ou seja, você promove então a queda da prisão, tá? O símbolo, então ali você tem essa transição. Porém, ainda falta essa questão política, falta então a documentação, falta então uma parte ali
tá certo? Escrita. Mas quando a gente fala então de revolução, quando a gente está falando de revolucionários e tal, quem são esses revolucionários? Tá? Aqui, pessoal, obviamente, a grande base desses revolucionários está dentro do terceiro estado, que é composto aqui, grosseiramente, né, falando sim, de maneira simplificada, entre alta burguesia, pequena burguesia e os camponeses. Obviamente você tem grupos aqui distintos, tá? E dentro desses grupos eles também possuem interesses diferentes. Mas por hora eles ainda têm um interesse comum, que é justamente promover a queda do antigo regime, promover a queda do mercantilismo, promover então a queda desse sistema absolutista, mercantilista, de intervenção do Estado, do rei, né? Não, nem é do Estado, é do rei, que é do Estado, mas tudo bem, é o rei, né, nessa época, tá certo? Na questão econômica, na questão social, na questão política. Então eles querem justamente mais essa liberdade. Eles querem então os fins dos privilégios ao primeiro e o segundo Estado. Eles querem então livrar, né, se livrar então do pagamento de tantos impostos e etc, etc, etc. Tá? A parte política, pessoal, desses revolucionários acabam então criando documentos pelos quais vão legitimar o seu poder. Um desses poderes, um desses documentos é justamente, tá certo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento, pessoal, além dele mostrar a vitória dos revolucionários sobre o antigo regime no campo político, tá? Você também tem os direitos, você vai ter o direito do cidadão, o direito dos seres humanos, tá? Esse documento, então, pessoal, é o documento então que ele vai promover então a defesa da propriedade, ele vai dar o direito da liberdade. É aqui, pessoal, que sai basicamente aquelas três palavrinhas mágicas dentro da Revolução Francesa, né? Que é liberdade, fraternidade e igualdade, tá certo? Então, obviamente, a igualdade não é uma igualdade social, é uma igualdade jurídica. A liberdade aqui é uma liberdade de expressão, uma liberdade de escolhas, tá? E, obviamente, tá certo? Essa questão da defesa da propriedade também é um ideal iluminista, tá bom? Tranquilo? Maravilha? Uma outra questão colocada aqui, pessoal, é que também foi criado em 1791 a Constituição, ela ficou pronta. Então, óbvio, nós vamos adentrar numa outra fase agora da Revolução Francesa, que é a monarquia constitucional. O rei Luís XVI, ele jura essa Constituição, ele promove então a substituição de uma monarquia absolutista, do qual ele tem o poder e mais ninguém, para uma monarquia constitucional. A monarquia constitucional, pessoal, é justamente algo que limita o poder do rei. Então esse rei absolutista, ele faz aquilo que ele quer. Uma constituição limita o poder do rei. Tá? Essa constituição, ela dá mais poder político, por exemplo, para as pessoas, para o cidadão. E olha que interessante, quando você olha a charge da época, você percebe que o rei Luís XVI está tentando calçar as botas. As botas, nesse caso, é justamente a Constituição. Tá vendo que não serve? Tá vendo que não cabe? Mas mesmo assim ele tá tentando, tá certo? Ele tá aqui tentando promover a entrada dessa Constituição dentro do seu ideal, mas não tá dando, pessoal. E lá no fundo, tá certo? Nós vamos encontrar aqui uma guilhotina. Até porque, pessoal, nesse exato momento, por mais que o rei Luís XVI tivesse jurado a Constituição, tá certo? Ele acaba tentando fugir, ele acaba então se deslocando então para as regiões, tentando se deslocar para regiões para fora da França, justamente buscando apoio. Alguns países vizinhos à França viam com muito maus olhos essa revolução popular, até porque poderia acontecer dentro do seu próprio território, algo que eles não queriam. Então por isso que era de extrema importância para esses estrangeiros sufocarem a Revolução Popular. Na verdade, quem foi sufocado é justamente essa invasão estrangeira. Tá? O rei, então, ele é preso, tá? Sob a alegação de traição à República, desculpa, a traição à Constituição, tá? E ele é executado, tá bom? Então, a sua cabeça que é posta a prêmio, tá certo? Aposta aqui
como um troféu, vamos dizer assim, tá? E no dia 22 de setembro de 1791, pessoal, você tem a proclamação da República Francesa, a primeira República Francesa, tá? Essa república, pessoal, depois de instaurada essa república, você vai observar uma briga política muito grande, né? Justamente dentro dessa outra fase, tá? Superado então a fase da Constituição, da monarquia constitucional, você vai encontrar então a fase da Convenção Nacional. Dentro da Convenção Nacional, você vai encontrar grupos políticos distintos. Você vai encontrar então 3 grupos políticos completamente diferentes. Lembra que a gente estava falando lá dos revolucionários? Que eles são diferentes, mas que naquela época, ali no início da Revolução, eles tinham interesses comuns. Agora que eles chegaram ao poder, cada um vai brigar por si. Tá? Então você encontrará o partido dos girondinos, o partido dos jacobinos e o pântano, a planície, tá? Os montanheses. E olha que interessante, quando a gente fala então em girondinos, nós estamos falando então da alta burguesia. Tá? Quando nós estamos falando então dos jacobinos, nós estamos falando da pequena burguesia e dos camponeses. O pântano, pessoal, é justamente o centro. É justamente então aquilo que vai balancear um lado para o outro. Tá? Então, obviamente, pessoal, o pântano ele não tem aqui um viés muito forte. Ele vai defender o seu. Tá? Então, se o girondino acaba então promovendo uma lei mais interessante para eles, eles acabam fechando essa aliança com os girondinos. Se esses privilégios vierem então dos jacobinos, esses caras eles pulam para o lado de cá. Tá? E aqui nasce o conceito de direita e de esquerda, que hoje já não funciona mais desse jeito aqui, tá certo? Você tem várias direitas dentro da direita e várias esquerdas dentro da esquerda, tá? Mas na época você vai encontrar justamente essa questão da direita e da esquerda, tá? Definida por onde esses caras sentavam. Os girondinos, então, eles ocupavam a direita e os jacobinos ocupavam a esquerda. Os girondinos mais ligados para uma questão comercial, né, de interesses comerciais, e os jacobinos mais ligados com o interesse popular, tá? Tranquilo? Pessoal, essa fase, ela vai adentrar ao tal período do terror, tá certo? Mas por hora, vamos ficar por aqui, tá certo? E aí a gente volta numa outra oportunidade para finalizarmos com a Revolução Francesa, tá bom? A partir, então, a partir do governo de Maximilien de Robespierre, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer questão, deixa aqui nos comentários. Eu tento entrar o mais rápido possível com vocês, tá? Responder o mais rápido possível para vocês, tá bom? Então, falou, até mais!